Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Esperar o pessoal começar a entrar aí. Boa noite, aqui é a doutora Marina. A gente vai começar mais uma live de segunda-feira. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vamos falar bastante essa semana, que é primeiros socorros. Na verdade, essa semana, para quem não sabe, está acontecendo a semana do desespero à confiança. Aprenda a socorrer o seu filho em casos de urgência. E se você não sabe do que eu tô falando, é uma semana de aula sobre primeiros socorros, em que a gente vai te ensinar algumas aulas, a gente vai te dar algumas dicas de como agir em caso de alguma urgência, se acontecer alguma coisa com seu filho e você tenha que socorrê-lo. Então hoje já tá no ar a primeira aula, o vídeo 1. Para quem não se inscreveu na semana, eu mandei, para quem se inscreveu, eu mandei o e-mail com acesso às aulas, e para quem não se inscreveu, tem no nosso link da bio acesso à primeira aula, que você pode assistir, deixar seu comentário, participar, deixar sua dúvida, que a gente vai ficar bem feliz de responder. Então essa semana serão 3 aulas, uma aula hoje na segunda, uma aula na quarta-feira e uma aula na sexta-feira, e todos os dias a gente vai falar de algum assunto sobre primeiros socorros, vai te dar dicas de como agir nesses casos. E hoje o motivo da live, o tema da live é como montar meu kit de primeiros socorros. É bastante importante saber sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente não tem nada em casa, né? Não tem nenhum remédio, nenhum curativo, nada para fazer, e acaba indo no pronto-socorro de maneira desnecessária. Então, se a gente tem algumas coisinhas bem básicas que eu vou listar aqui para vocês na nossa casa, se a gente tem acesso a esses materiais, a gente pode evitar idas desnecessárias ao pronto-socorro e a gente pode dar um atendimento mais adequado para o nosso filho, para os nossos sobrinhos, para quem estiver ali com a gente sob nossos cuidados, até que, se necessário, a gente leve realmente para o serviço de urgência, né? Então, ter um kit de primeiros socorros é bastante importante em casa. Para quem tá aqui me acompanhando, me fala aí, alguém de vocês tem um kit de primeiros socorros? Conta pra mim. Alguém tem kit de primeiros socorros? Gabi, Manuela, a Gleice que entrou agora. Alguém de vocês tem em casa um kit de primeiros socorros? E se tiver, o que tem nesse kit? Vamos ver se o pessoal aqui tá preparado. Não sei, acho que ninguém tem o kit, mas vamos adiante então. A Laís falou que tem, ó. O que tem no seu kit, Laís? Importante a gente saber. Ó, Maiara entrou também. Bom, vou começar a falar então dos itens essenciais para o kit de primeiro socorro. Depois vocês me contam aí o que vocês têm no kit de vocês. É muito importante que a gente tenha então uma caixinha, algum lugar para guardar essas medicações, em que seja fácil da gente acessar. Então não adianta também você fazer um kit de primeiro socorros, deixar no maleiro lá em cima atrás da mala, que quando na hora da urgência, na hora que você precisa, tá muito difícil de pegar. Então, a primeira coisa é escolher um recipiente adequado. Então, existem maletinhas, né, no mercado, que são aquelas maletinhas de plástico, que são mais durinhas, elas são mais fáceis de manusear, de abrir e de fechar. Então, eu recomendo que você tenha uma caixinha de plástico para guardar esses materiais. Até porque, se molhar, se for alguma coisa de tecido, às vezes molha, pode danificar os produtos que você tenha dentro desse kit de primeiros socorros. Então, escolha uma caixa plástica dura, de fácil acesso. Então, aquelas que ficam abertas, são mais fáceis de você segurar, de você pegar as coisas que estão lá dentro. Não precisa ser uma caixa específica para isso, né? Pode ser até aquela caixa de ferramenta ou caixa de unha. Não tem que ser necessariamente uma caixa específica de primeiros socorros, mas é importante escolher esse material. Então, lembrar sempre de ter essa caixa durinha, fácil de limpar, fácil de carregar, que não mole, e de fácil acesso. Claro que você não vai deixar essa caixa no alcance das crianças, porque a aula passada, acho que umas duas lives passadas, eu falei sobre intoxicação. E a gente sabe que existe um risco muito grande de intoxicação quando a gente deixa medicação ao alcance das crianças, né? Então é importante que seja um lugar de fácil acesso, mas que a criança não consiga pegar. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Em relação
a remédios. Que remédios que eu tenho que ter na minha caixinha? Bom, primeiro de tudo, é sempre interessante você ter um analgésico e um antitérmico, né? Pode ser o mesmo para esses dois fins. E isso você vai conseguir na consulta com o seu pediatra de rotina. Então, a criança não precisa estar com febre, não precisa estar com dor, para que o pediatra te prescreva um remédio para que você tenha na sua casa. Ele pode ser o paracetamol, pode ser a dipirona, pode ser o ibuprofeno. E é importante você saber ou deixar escrito numa receita a dose que você vai dar para o seu filho em caso de urgência. Então é sempre bom ter um remedinho para dor e para febre, que você vai usar em várias ocasiões aí. E se você já assistir algum vídeo meu sobre febre, sobre idas ao pronto-socorro desnecessárias, com certeza você vai usar esse remédio para medicar seu filho em casa, para muitas vezes evitar dele ir no pronto-socorro. Então, esse remédio é bem importante. Em relação a remédios de uso contínuo, então, sempre que seu filho usa uma medicação de forma contínua, tem alguma doença crônica, ou é asmático, por exemplo, ou toma remédio para pressão, toma algum tipo de remédio, é sempre importante você ficar de olho na data de validade do remédio que você está dando e nunca deixar o remédio acabar. Então, é sempre legal ou ter um reserva ou ter as medicações que ele usa de forma contínua nessa caixinha de primeiros socorros, para que caso acabe a medicação, caso você fique sem, caso caia o vidro no chão e quebre, você tenha essa medicação de reserva. Você não precisa deixar um estoque, né? A gente sabe que a medicação vence e que você não vai ficar jogando dinheiro fora, né? Mas principalmente relacionado a pacientes que têm crise de asma. É bem importante o que eu vou falar. É sempre legal você ter um plano de crise já escrito de fácil acesso nessa sua caixinha de kit de primeiros socorros. Por quê? Muitas vezes as crises de asma, pacientes que chiam o peito, não precisa ser asmático, né? Pode ser só um lactente chiador, uma criança que já chiou outras vezes na vida, ela descompensa às vezes muito rápido, de forma muito aguda. Então é importante que você tenha isso escrito numa receita. Então converse com o seu pediatra na próxima consulta e fale para ele fazer um plano de crise, que é o quê? A receita, a dose, qual medicamento usar. Normalmente, o plano de crise de uma criança asmática tem broncodilatador. Então, ou tem Berotec, que até vai sair do mercado, ou tem salbutamol de gotinha, ou tem salbutamol spray, que é o jatinho, que é a bombinha que a gente vai fazer. Então, lá tem que estar escrito não só a medicação, mas a dose que você deve fazer no caso de uma crise. E isso é muito importante porque na hora da crise a gente se desespera. E muitas vezes o asmático consegue sair da crise em casa. Então, se a mãe já é orientada, se a mãe tem as medicações em casa para fazer na hora da crise, ela nem precisa muitas vezes ir no pronto-socorro, porque a criança consegue melhorar a crise de falta de ar, consegue sair daquela crise doida somente com as medicações em casa. Então, analgésico e remédios para a crise e remédios que a criança já usa de forma contínua. Para asma é sempre muito importante. Em relação a alergias, até alguém me perguntou aqui em relação a alergias, depois eu vou abrir para perguntas, tá, gente, no final, mas em relação a alergias, se seu filho já teve alguma reação alérgica, se ele já ficou todo empipocado, se ele já teve alguma reação alérgica a alimento, ou mesmo a picada de inseto, é interessante que você tenha, sim, um antialérgico para usar, principalmente se você for viajar, se você for para um sítio, para uma fazenda, para um lugar que tenha muito inseto, porque é comum que essas crianças que já tiveram uma crise alérgica antes tenham novas crises. Então é importante ter um antialérgico, principalmente no kit de primeiros socorros que você for levar para sua viagem. E aí vale conversar com o pediatra. Qual é o antialérgico que ele recomenda, qual a dose prescrita. Isso vale também para pomadinhas. Muita gente pergunta, meu filho tá todo picado, né? Posso usar uma pomada? Na maioria das vezes, você pode sim usar uma pomada de antialérgico, uma pomada que acalme ali aquela reação local. Mas é importante que o seu médico prescreva. Então, se você for viajar, for acampar, for para uma praia, para algum lugar mais distante, leve na sua maletinha de primeiros socorros remédios antialérgicos. E para crianças que já tiveram crises alérgicas graves, como choque anafilático, na verdade, né, que é as placas grandes e quando começa a criança pode chiar, pode ter diarreia, pode ter vômito e pode inclusive fechar aqui a glote. Então, quando a criança já teve uma reação alérgica dessa importância, aí tem que ter uma medicação específica que é a adrenalina. E certamente você deve conversar com o seu médico, com o seu imunologista ou alergista ou pediatra, para que você tenha essa medicação disponível, porque isso pode piorar em minutos
e essa crise de alergia grave pode ser fatal, né? Pode levar a criança a parar de respirar por conta do inchaço. Então, se o seu filho já teve uma crise grave de alergia, é importante que você tenha essa medicação sim no seu kit de primeiros socorros. Em relação à medicação, a gente também pode usar algum remédio para vômito, para controle de vômito. E aqui eu não estou falando daqueles vômitos quando a criança tem uma virose, né, uma gastroenterite, que ela vomita, que ela tem diarreia. Eu não estou falando desse vômito. Esse vômito, normalmente, a gente não orienta a dar nenhuma medicação, porque na grande maioria das vezes a gente precisa examinar, precisa ver se a criança está hidratada ou não. Quando eu falo de remédio para vômito, eu me refiro àquelas crianças que ficam enjoadas quando andam de carro, quando viajam longas distâncias, quando andam de barco, ou em parquinho, montanha-russa, enfim. Quando a criança fica enjoada nessa situação, aí vale a pena conversar com o pediatra também e deixar um remédio ali para ânsia de vômito, nesses casos de ânsia por muitas vezes alteração do labirinto, né? Que a criança tem uma ânsia de vômito quando anda de carro, quando anda de avião. Às vezes vale a pena medicar para que a criança não fique tão desconfortável. As medicações podem ser o Dramin, que a gente usa, ou o Ondansetron, que é o Nausedron. Aí as doses, você deve conversar com o seu pediatra e a forma de apresentação também, para que você tenha essa medicação, caso vá viajar para algum lugar que vai exigir do labirinto do seu filho, para ele não ficar muito tonto e não sair por aí vomitando, né? Então é importante ter esse tipo de medicação também. Tô achando a luz meio escura aqui, mas tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então tá bom. Então, de medicação, é mais ou menos isso, tá? Quando a gente fala, então, de materiais para curativo, o que é importante ter? É importante que você tenha o material suficiente para fazer um curativo pequeno, né? Você não precisa ter nenhum material para dar ponto, nenhum material para fazer grandes curativos, que é claro que se você for precisar de tudo isso, é bom que você vá até o pronto-socorro para procurar atendimento. Mas é interessante você ter materiais no seu kit de primeiros socorros para fazer um curativo simples, no caso de um corte, no caso de um ralado. Então, para isso, você vai precisar de gaze estéreo. Pode ser uns 2, 3 pacotinhos de gaze, você pode encontrar isso em qualquer farmácia, tá certo? Você vai precisar de atadura, sabe aquelas faixinhas de enrolar? Essas faixinhas são legais para você fazer curativos maiores e até para fazer a tipóia. Sabe que você amarra aqui no pescoço e faz a tipóia, segura o braço quando a criança machuca o braço, quando tem algum trauma, alguma lesão. Deu uma caidinha. É importante que você tenha, então, essa atadura para fazer uma tipóia. Então, gaze, as ataduras. É muito legal também que você tenha algum sabão, algum antisséptico para lavar. Não precisa ser um sabão hospitalar, mas muitas vezes, na hora da correria, você acaba não achando sabão para lavar. Então, às vezes, vale a pena você comprar ou um clorexidine, que é um sabãozinho especial que a gente usa para lavar o ferimento, ou algum antisséptico, como água oxigenada, que também ajuda a limpeza do ferimento, para você ter isso no seu kit de primeiros socorros. Então, se a criança cai, rala, bate, é importante que você lave bem o local com água e sabão, e é legal ter esse material no seu kit de primeiros socorros. Para cortes menores, a gente orienta o band-aid. Então, você pode usar band-aid de diferentes tamanhos para que você tenha também guardado aí no seu kit de primeiros socorros um band-aid para segurar sangramentos. Então, os pequenos sangramentos, aqueles cortes menorzinhos, principalmente os cortes superficiais, eles não precisam de dar ponto, né? Geralmente, se é só a pele, se você tá vendo ali que é bem superficial, que é rasinho o corte, que não mostra estruturas mais lá no fundo, então não mostra gordurinha, não mostra o músculo, você pode sim tratar esse tipo de ferimento em casa, lavando com água e sabão e fazendo um curativo por cima. Esse curativo você vai utilizar a gaze e você vai utilizar a atadura. Então, para fazer o curativo, gaze, atadura, material para cortar ou a gaze ou a atadura, então tesoura, sempre bom ter uma tesoura dentro do seu kit de primeiros socorros. E é muito legal também ter esparadrapo ou uma fita adesiva para você prender esse curativo. Não precisa ser necessariamente um esparadrapo, pode ser um micropor, pode ser até aquelas fitas crepe, sabe? Mas é importante que você tenha algum material para prender esse curativo, porque senão vai ficar solto
E o principal motivo de fazer curativo é que você deixa o local limpo. Então, muitas vezes, os cortes superficiais, os cortes pequenininhos, em que você tem só um raladinho, mas às vezes sangra bastante, né? Você não necessariamente precisa deixar ele coberto. Mas quando a criança tá brincando na terra, não tá querendo parar de brincar, tá se sujando muito, é interessante deixar, assim, esse curativo coberto. Por quê? Pode entrar sujeira, pode entrar terra, pode entrar bactéria, e aí ela pode ter uma infecção secundária. Então, aquele lugarzinho que tá machucado pode infeccionar porque ele não tá limpinho. Então, se você estiver em casa, depois de tomar banho, a criança estiver bem e não estiver mais sangrando o local do machucado, você pode sim deixar ele destampado, até para ele respirar, que a gente fala, né? A cicatrização, ela melhora realmente nesses casos. Mas, quando a criança acabou de machucar, o machucado ainda tá sangrando, ou ela tá brincando ainda, não quer parar de brincar, não quer sair do lugar de sujeira, é interessante sim você fazer esse curativo para deixar o lugar bem limpinho e para deixar que a bactéria, a sujeira não entre no machucadinho do seu filho. Outras coisas importantes, então, que você deve ter no seu kit de primeiros socorros é um par de luva de procedimento. Por quê? Muitas vezes, quando a criança se machuca em locais muito sujos, mistura ali sangue com sujeira e às vezes você tá com um machucadinho na mão, você pode precisar de uma luva para fazer um curativo um pouquinho mais limpo, tá? Não precisa ser luva estéreo, né? A gente não vai fazer nenhum procedimento estéreo em casa, até vocês nem têm orientação para isso, né? São só profissionais de saúde, mas você pode utilizar essa luva, inclusive para atender pessoas que você não conhece. Então, se você tá com esse kit de primeiro socorro no seu carro, por exemplo, tá viajando e acontece um acidente e você tem que ajudar, ou alguém cai que você não conhece, você tá disposto a lhe ajudar, é sempre importante você ter um par de luvas para sua proteção. Então, não é só para a proteção do paciente, né, para fazer uma coisa mais limpinha, mas é para sua proteção, para que você não entre em contato com secreção, com sangue ou com material que possa te trazer algum risco quando você for atender alguém que está precisando da sua ajuda. Então, um par de luvas também é interessante. Uma coisa legal para moleque que gosta de cair, correr, brincar, é ter sempre em casa uma bolsa térmica. Por quê? Muitas vezes a gente bate, torce o pé, faz pancada, e aí precisa fazer um gelinho, né? E o gelo direto na pele, a criança não gosta porque incomoda, às vezes pode até queimar a pele. Então, ter em casa uma bolsa térmica, aquelas que servem tanto para o quente quanto para o frio, é bem interessante. Quando a gente tem bebê pequenininho, a gente pode usar uma bolsinha térmica quentinha para melhorar a cólica, para melhorar gases, distensão, barriguinha inchada, isso ajuda bastante. Então, uma bolsinha térmica nessa fase ajuda. E para crianças mais maiores que estão na fase de cair, de explorar, de brincar, quando elas caem, quando bate o pé, torce o pé, bate o joelho, você sempre pode utilizar uma bolsa de água fria ou de gelo para fazer esse tratamento local, que ajuda bastante a conter o inchaço, a melhorar a dor, ajuda a desinflamar o lugar. Então é interessante também ter uma bolsa térmica aí no seu kit de primeiros socorros. Em relação a crianças arteiras, né, que caem, batem o braço, podem às vezes quebrar, é legal você ter, mas aí você não precisa ter no seu kit, né? Mas é legal você saber que você pode improvisar na sua casa uma tala. Por que eu falo isso? Às vezes você tá no acampamento, às vezes você tá viajando, tá longe do hospital e o seu filho cai, bate o braço, ou cai, bate o dedo, né? Você não sabe se quebra ou não, porque você não tem o raio-x ainda, mas você tem uma suspeita de que possa ter acontecido alguma coisa. E aí você pode sempre utilizar uma tala feita em casa mesmo. Então, que materiais que você pode usar para fazer essa tala? Bom, se for o dedo, por exemplo, você pode utilizar palitinhos de sorvete. Esses palitos de sorvete que você tem na sua casa mesmo. Você coloca um palitinho aqui, prende com fita adesiva e imobiliza o dedo para que a criança não mexa e não piore o machucado e para que ela também pare de sentir dor. Porque a imobilização, quando a gente tem um machucadinho, ela alivia bastante a dor no local. Então é sempre legal a gente saber que você sempre tem que imobilizar duas articulações. Então, por exemplo, se eu machuquei aqui, ó, no meio do dedo, eu tenho que imobilizar essa articulação e essa daqui, ó. Então, você sempre tem que mobilizar uma articulação antes, então uma dobrinha, uma juntinha antes e uma juntinha depois. Então, se eu fosse colocar um palito de dente no meu dedo, esse palito teria que começar daqui, ó, daqui até aqui.
para que eu não conseguisse mexer nem assim, eu não posso mexer assim, porque eu vou estar mexendo nessa articulação aqui. Então, você tem que usar alguma coisa que prenda aqui dos dois lados para imobilizar. Para o braço, por exemplo, então se eu machuquei aqui no metade do braço, eu preciso imobilizar o punho, né, uma articulação antes, e uma articulação depois, o cotovelo. Então, eu vou precisar de uma tala que prenda aqui no cotovelo e que prenda a mãozinha. E aí, eu posso enrolar com uma atadura e aí sim, eu posso procurar o pronto-socorro para você fazer um raio-x, para receber o tratamento adequado. Mas até você chegar no serviço, muitas vezes o braço fica pendurado, a criança fica com muita dor. E essas ataduras, essas talas improvisadas podem te ajudar até você chegar no serviço especializado. Isso ajuda bastante com a dor. A criança, quando tá com um membro ali bem fixo, bem presinho, isso alivia bastante o incômodo que a fratura, que o machucado faz. Então é legal vocês saberem que vocês podem improvisar. E que materiais eu posso usar, doutora? Você pode ser bem criativo, né, na verdade. Você pode usar palito de sorvete, você pode usar graveto, você pode usar régua, você pode usar uma prancheta para colocar no braço, você pode cortar uma caixa de papelão e utilizar esse papelão como tala. Você pode usar a sua criatividade aí. Já atendi uma vez um menino que era escoteiro, tava num acampamento de escoteiros, né? E aí o instrutor, o menino machucou o braço, quebrou o braço, e aí o instrutor colocou um graveto, um graveto de árvore mesmo, de um lado e do outro, amarrou com uma faixinha, fez uma tipóia, né? Pegou uma atadura, prendeu aqui atrás da nuca e a criança veio com um graveto no braço. Até a cena bem engraçada, mas aquilo é bastante importante, porque você protege o membro, você protege que a fratura piore. Então, às vezes, se o osso tá desalinhadinho, se você ficar mexendo, esse osso fica sambando. Agora, se você deixa ele imobilizado, você evita que piore o machucado. Além de melhorar a dor da criança também. Então, é legal, é interessante que vocês saibam que pode fazer isso, né? Pode fazer uma tala improvisada, isso ajuda bastante. Então, assim, esses materiais de curativo são bem importantes. Em relação... Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que é do nosso curso de primeiros socorros presencial. Esse é um item não necessariamente obrigatório, tá? Mas é um item legal de se ter. Eu acho, assim, eu como médica já tenho há um tempo no meu carro, porque eu acho importante, se eu precisar um dia socorrer alguém, a ter esse material. E é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. É uma máscara de ressuscitação, uma máscara que você pode utilizar para ventilar o paciente, para dar oxigênio para o paciente. Essa máscara custa em torno de R$40, tá? Você pode encontrar ela em lojas cirúrgicas, essas lojas que vendem muleta, cadeira de rodas, sabe? Ela é bem fácil de encontrar. E ela é de silicone, eu vou abrir ela aqui pra vocês, que ela vem dobradinha. Ó, ela é de silicone, igual aquela máscara que cai do avião, sabe? Ela é molinha aqui, ó, tá vendo? Ela é de silicone e ela serve tanto para adulto quanto para criança. Ela é um tamanho único, então não precisa se preocupar em comprar tamanhos diferentes. Ela é relativamente barata, então ela custa 30... A gente pagou, comprando várias, pagou R$35, mas você encontra aí por R$40 nessas lojas. Então não é um item super caro. Então ela tem uma válvula que sai, ó, é uma válvula para respirar. E ela pode ser usada, então, em casos de parada cardíaca ou em caso que a criança tenha que ser ressuscitada, que a criança precise de ventilação. Ela é boa porque ela acopla aqui, ó, vou mostrar, vamos ver se mostra aqui de lado. Se você for usar em adulto, por exemplo, você vai tampar o nariz e a boca, assim, ó. Tá vendo? Ó, eu falei e não saiu som. Você vira aqui, ó. E aí você aperta e você sopra aqui, ó. Então não precisa ter oxigênio, não precisa ter nenhum outro recurso. Só a máscara é suficiente para você reanimar. É muito mais efetivo ter isso aqui do que fazer uma respiração boca a boca, né? Mas você pode sim também fazer uma respiração boca a boca. Isso a gente te ensina no nosso curso de primeiros socorros, que vai abrir as inscrições segunda-feira que vem. Além disso, também a gente ensina no curso presencial, caso você seja aqui da região de Campinas. A gente tem feito alguns cursos presenciais, em fevereiro vai ter uma nova edição, fiquem atentos que eu vou divulgar isso agora no Instagram, mais pra frente, aí na semana que vem, quem sabe. E a gente ensina a utilizar essa máscara aqui, a gente ensina como que você deve ventilar. Isso aqui não é um item obrigatório, tá? Você não necessariamente precisa ter esse item aí na sua casa, mas é um item interessante para quem tem medo de acontecer alguma coisa, e você pode ajudar tanto um adulto quanto uma criança utilizando isso aqui.
E ele é realmente muito mais efetivo do que fazer a respiração boca a boca no caso de uma parada cardíaca, no caso de um engasgo em que a criança não consegue ser desengasgada, ela evolui para uma parada do coração, o coração para de bater e falta oxigênio. E aí a gente tem que começar a ventilar. Então, isso aqui é um item opcional que você pode, ó, vou deixar a marca aqui para vocês, ó, é RCP Pocket Mask. Para quem quiser, é bem facinho de comprar, tá? E ela é, assim, teoricamente ela é descartável, mas você pode lavar, limpar bem e usar outras vezes, não tem problema nenhum. Então, isso aqui é um item aí opcional. Então, gente, é mais ou menos isso. Hoje a live é bem curtinha, mas eu queria falar um pouquinho sobre a importância de ter um kit de primeiros socorros em casa. Então, vamos só relembrar? Queria que vocês já deixassem aí as perguntas de vocês, caso ficou alguma dúvida em relação ao que ter no kit de primeiros socorros. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa. Bastante gente entrou. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, é só mandar, tá bom? Então, vamos relembrar. A gente precisa de uma caixa de plástico de fácil acesso, durinha, para que não chova, não molhe. Você tem que guardar essa caixa num lugar acessível, mas não tão acessível que a criança possa pegar. Você tem que ter material para curativo. Então, gaze estéreo, atadura, tesoura, alguma coisa para fixar, então, ou esparadrapo, ou micropor, ou fita adesiva, tesoura para cortar. Luva, pode ser 2 pares de luva de látex para você, se você precisar ajudar alguém. Você precisa ter remédio para dor e febre, conversar com o pediatra. Remédio para crise de asma, caso o seu filho tenha crise de asma, você tem que ter um plano de ação para caso ele fique desconfortável, você saiba o que fazer. Antialérgico, remédio para alergia, caso você vá viajar para algum lugar distante, com mosquito, com bicho, e o seu filho já tenha tido algum caso de alergia. Remédio para vômito, caso ele tenha ânsia de vômito para andar de carro, andar de avião, ir num parque de diversões, uma montanha-russa, enfim. É legal você ter esse recurso aí na sua casa, não para vômito e diarreia, tá? Diferente, porque a gente geralmente não medica, mas é importante você ter, então, essas 4 opções. Onde é que eu consigo isso? Na próxima consulta com o pediatra. Converse com ele, fala que você vai montar o seu kit e que você queria uma receitinha para deixar essas medicações já disponíveis. A Laís falou que os kits dela estão nos padrões. Parabéns, Laís, que legal. A gente vai deixar um post escrito, tá? Essa semana para vocês sobre todos os itens que tem que estar. Mas é isso aí, eu acho que é muito importante a gente prevenir, né? Bom, a gente dá curso sobre primeiros socorros, então a gente sempre vai prezar pela prevenção no caso de um acidente, para que a gente tenha as coisas na mão. Então, band-aid, você pode ter também band-aid no seu kit de primeiros socorros para caso seu filho sangre e tenha algum cortezinho que você precise estancar. Material para lavar o machucadinho, então, ou um sabão líquido pequenininho, ou clorexidine, que você pode comprar na farmácia também. É importante você ter para limpar o machucadinho ali. Eu acho que eu não falei de soro fisiológico, tá? Se você for viajar, é legal também ter soro fisiológico, principalmente para lavar nariz, né? Criança que fica muito catarrenta, que fica muito resfriada com frequência, principalmente os bebês menores, é interessante você ter seringa e soro fisiológico para lavar o nariz, principalmente quando for viajar. Então, faltou esse item aí para quem não anotou. Seringa, soro fisiológico. Deixa eu deixar anotado aqui para não esquecer de nada. Bolsa térmica, então, tanto para quente quanto para frio, você vai utilizar em vários momentos aí da vida da criança, uma bolsa térmica. E se você for, então, viajar para algum lugar, praia, campo, enfim, você, além de levar o seu kit de primeiros socorros, com esses remédios que eu falei, com tudo isso que eu comentei com vocês, é sempre importante não esquecer de repelente, protetor solar, pomada para pós-sol, né? Criança que fica muito queimada, então aquele gel ou hidratante pós-sol. Então esses itens são legais, importantes de lembrar. E se você for para praia, para algum lugar agora no calor, é legal também ter um sorinho de reidratação, aquele sachêzinho que você pega no posto de saúde ou a garrafinha que você compra na farmácia. Principalmente agora no verão, em que a gente tem muitos casos de
gastroenterite, que são isso? Vômito, diarreia, criança que fica com essa virose aí. Então é legal você prevenir e levar essas coisas na sua viagem. Mas no kit de primeiros socorros do dia a dia, você pode fazer colocar esses itens aí que eu falei. E eu dei como opção a máscara de reanimação, de ressuscitação. Isso não é um item obrigatório, tá? Mas no curso a gente ensina como usar a máscara, a gente mostra todas as manobras necessárias para você reanimar uma criança caso aconteça, no caso de um afogamento, no caso de um engasgo que não dê certo. Esse é um item opcional que você pode ou não ter aí na sua casa. Então esses são os itens fundamentais para um kit de primeiros socorros. Falei rapidinho, meia horinha. Hoje, nossa, tô bem cansada, saí do consultório agora, foi bem corrido o dia, mas eu tinha que vir aqui falar para vocês sobre esse kit. Eu vou ler aqui então as perguntas. A Kaylee, ela é nossa fã, Kaylee, obrigada. Ela falou que adora os conteúdos do Criança em Crise. Doutor, o que eu posso fazer? Aparecer os sapinhos ou afta no meu bebê? Laís, assim, eu não consigo dar nenhuma conduta, né, de remédio, nada que você possa usar. Precisa saber se é sapinho mesmo, se for sapinho, daí tem que tratar, tá? Então eu sugiro que você consulte com o pediatra, porque a gente precisa avaliar a boquinha, ver se são só aftas, se já tem infecção fúngica, se já tem bichinho lá dentro. Mas como orientação geral, o que eu posso te dar? Tenta sempre deixar a boquinha limpinha, tá? Pega uma gaze, molha a gaze com água e passa na gengiva da criança dos dois lados para deixar bem limpinha, não infeccionar. Você pode dar um analgésico se você tiver na sua casa para dor, porque isso dói bastante, mas precisa conversar com o pediatra para saber se é monilíase, se é sapinho e precisa tratar, ou se não é, se é uma afta viral, que daí dá para esperar. Mas eu não consigo te dar a conduta aqui pela internet, tá? Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Alguns recados. Pra quem não tava no comecinho da live, eu vou repetir. Essa semana tá acontecendo a semana do desespero à confiança, em que a gente ensina você a socorrer o seu filho em caso de urgência. Então, é um bloco de aulas que a gente tá fazendo. Tem aula hoje, tá liberada. Tem aula quarta-feira e tem aula sexta-feira. Então, são 3 aulas durante a semana em que a gente fala sobre primeiro socorro. Se você ainda não assistiu a primeira aula, corre lá no link da bio que a aula está disponível. A gente mandou também por e-mail para quem se inscreveu. Todas as orientações estão chegando no seu e-mail. Então, assiste a primeira aula, deixe seus comentários, deixem suas dúvidas que a gente vai fazer de tudo para responder. E quarta-feira tem a segunda aula dessa nossa semana, que tá bem bacana. Tenho certeza que vocês vão saber agir com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança depois que vocês assistirem as aulas que a gente fala sobre primeiro socorro na infância. Vou só ler essa última pergunta aqui. Doutora, meu bebê está com uma alergia do lado esquerdo, bem onde prende a fralda. Não sei dizer se é sempre... Bom, eu não sei seu nome, desculpa, Sanches. Eu não tenho que avaliar, tá? Eu não consigo te dizer exatamente aqui se é uma alergia, se é uma alergia de contato à fralda. Às vezes vale a pena trocar a marca da fralda, deixar a criança uns períodos sem fralda se você conseguir, porque areja bastante ali o local e ajuda na cicatrização. Se for uma alergia mais grave, se não melhorar só com pomada de assadura, aí é interessante também passar no médico para ver se tem alguma outra coisa para fazer. Mas deixa o seu bebê sempre sequinho, tá? Troca a fralda dele com mais frequência para que a fralda não fique molhada e não piore essa alergia ou assadura aí que você está referindo. Principalmente quando for cocô, de preferência lavar com água e sabão. Mas é interessante, se não melhorar com essas medidas que eu falei, você procurar o pediatra para ele te orientar melhor, tá? Então, gente, foi bem rapidinho hoje, era só para falar sobre o kit de primeiros socorros. A gente vai deixar essas informações todas num post, então para quem tiver dúvida, para quem não anotou, para quem tiver esquecido de algum item, a gente vai deixar no post para vocês conferirem sobre os itens necessários para o seu kit de primeiros socorros. É interessante sempre ter um kit à mãos, sempre ter um kit perto para a gente usar na hora que a gente tiver alguma urgência, tá? Então, uma boa noite a todos, um beijão. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda lá na caixinha de perguntas que eu tô devendo um monte de resposta para vocês. Eu prometo que eu vou responder tudo, não tudo, eu vou responder algumas perguntas hoje, tá bom? Um beijão, boa noite e até a próxima. Quarta-feira tem aula, não perca. E se você não assistiu a primeira aula, corre no link da bio e assiste que tá bem legal. Um beijão e até a próxima.